Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula sobre a formação das monarquias nacionais. O absolutismo monárquico foi um sistema político que se desenvolveu na Europa nos séculos 17 e 18, e ele tinha como figura central o monarca, no caso, o rei. O rei ele era o governante que concentrava nas mãos os três poderes do Estado, que eram o executivo, o legislativo e o judiciário. O poder do rei, ele só foi possível graças a um equilíbrio de forças entre a nobreza, que estava em decadência, ou seja, a nobreza estava perdendo força, estava endividada, estava empobrecendo, então eles precisavam desse apoio do rei, e também a questão da burguesia, que era uma nova classe social que estava crescendo, estava em ascendência. Então eles precisavam da figura do rei também para legitimar o seu poder, tá certo? De que forma? Através da conquista de leis que fossem favoráveis à classe burguesa, leis que protegessem a burguesia. Em troca disso, eles concediam ao rei empréstimos financeiros e doações. E, ao mesmo tempo, o rei também contava com o apoio da Igreja Católica e também das populações mais pobres, que viam na figura do rei uma espécie de salvador contra todos os abusos que a nobreza praticava com os camponeses, as altas taxas de impostos que eles cobravam, tá bom? A questão da ascensão dos reis absolutistas, ela vai trazer novos rituais para a própria vida na corte. Que rituais são esses, professora? Rituais na questão da vestimenta, rituais na hora de fazer as refeições, rituais na hora de se comportar, né, na questão de habitações. Então, tudo isso agora é um novo padrão, tá bom? De que forma? Um exemplo de transformação que aconteceu, né, de novo ritual que aconteceu. Até a Idade Média, era muito comum que as pessoas elas comessem com as mãos. Não existia talheres. Então a única coisa que a pessoa tinha era uma faquinha que ela poderia cortar as coisas e comer com a própria mão. Então a nobreza, agora com o absolutismo, ela queria se diferenciar do pobre. O pobre come com a mão é suja. Então, de que forma o rei poderia se diferenciar? Utilizando talheres. Até porque o pobre não teria acesso aos talheres, né? A classe mais baixa não teria acesso a isso. Então isso faria com que o rei se destacasse em meio a toda a multidão. Além disso, nós vamos ter a questão de vestimentas, a questão do próprio comportamento, o luxo. Nós vamos ter a criação do Palácio de Versalhes, né, que é um dos maiores símbolos do absolutismo monárquico francês. Isso tudo trazia um novo estilo de vida, um glamour que antes não existia, tá certo? Aqui vocês podem observar um dos corredores do Palácio de Versalhes, cheio de pinturas, cheio de obras de arte, lustres caríssimos. Então, era um padrão de vida que as pessoas comuns não poderiam ter e que agora o rei, ele se dava ao luxo de ter tudo isso. E aqui do lado, vocês podem observar a parte externa do Palácio de Versalhes. Esse é o jardim do palácio, tá bom? Então, vejam o quanto ele era magnífico, o quanto ele era diferente, né, e o quanto ele se destacava no reino. Para explicar e para legitimar o absolutismo monárquico, vão surgir alguns teóricos, alguns pensadores, tá bom? O primeiro deles é Nicolau Maquiavel. Ele escreveu a sua obra chamada O Príncipe. Gente, não confundam O Príncipe com uma outra obra chamada O Pequeno Príncipe, tá bom? São duas obras diferentes. Essa obra de Maquiavel chamada O Príncipe, ela é uma obra política, tá bom? É quase um manual. Esse manual, ele trazia justamente dicas, né, de como um governante ele devia conquistar e manter o poder. De que forma? Sem ser muito amado e sem ser muito odiado. Por quê? Se você fosse muito amado, muito bajulado, uma hora, as próprias ambições humanas iam fazer com que você sofresse uma rasteira daqueles que você achavam que eram seus amigos, tá bom? Então, amado demais não prestava. Mas também, se você fosse odiado demais, temido demais, você também não ia ser um bom governante, porque aí você seria um tirano, e as pessoas não gostam de pessoas tiranas, tá certo? Então, deveria existir um equilíbrio entre o amado e o odiado, tá certo? Ele considerava a política um campo independente da moral e da religião. Então, a política era uma coisa, moral era outra, religião era outra, completamente diferente, tá certo? Ele era italiano e ele vai criar
né, esse modelo de administração, esse manual, justamente para tentar consolidar a Itália enquanto uma monarquia nacional. Só que a Itália ela só vai se consolidar enquanto uma monarquia nacional somente em 1870, tá certo? Mais de 200 anos depois que Maquiavel faleceu. Um outro, desculpa, eu esqueci uma parte aqui. Maquiavel, ele também é considerado pai da ciência política, tá certo? Voltando aqui agora. Um outro pensador, um outro teórico é Thomas Hobbes. Ele escreveu um livro chamado O Leviatã, onde ele dizia que o ser humano ele nascia em estado natural. Só que o próprio ser humano, para ele, era ambicioso. Eram pessoas que só faziam aquilo que dava na telha. Então, eles não mediam consequências, eles não mediam o que era certo e o que era errado, eles simplesmente queriam saciar os seus desejos. Então, para ele, o homem era o lobo do próprio homem. E para que o homem não se matasse, para que ele não vivesse sempre em constante guerra uns com os outros, o homem ele teve que, por si só, por livre e espontânea vontade, abrir mão dessa liberdade, abrir mão de tudo aquilo que ele tinha para eleger um rei. Ou seja, quem deu poder ao rei foi o próprio povo, tá bom? Então, para ele, se não houvesse o rei, se não houvesse essa figura central, o povo ia se matar, tá certo? Um outro pensador, um outro teórico é Jacques Bossuet, ou Bossuet, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele escreveu um livro chamado A Política Inspirada nas Sagradas Escrituras. Ele era bispo, tá certo? Ele era um religioso. Então, ele vai buscar explicar o absolutismo monárquico através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras. Então, ele vai criar uma teoria chamada Teoria do Direito Divino, onde ele vai dizer que quem deu poder ao rei foi Deus e que o rei seria justamente um representante de Deus aqui na Terra. E por ser representante de Deus, ele não poderia ser questionado, tá certo? Então, o que o rei fizesse era a vontade de Deus. Então, as pessoas simplesmente tinham que aceitar e acatar tudo aquilo que o rei determinava, porque ele era uma espécie de emissário direto de Deus. Um outro teórico foi Jean Bodin. Ele escreveu uma obra chamada A República, onde ele dizia que a divisão dos poderes seria muito ruim para a estabilidade política do país. No caso dele, era o Reino da França, tá bom? Então, ele dizia que se dividisse, né, se houvesse essa separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, a política ela não iria andar bem, então iria acabar acontecendo que a política ela ia entrar em colapso. Então, para ele, era fundamental que os três poderes eles estivessem nas mãos de uma pessoa só, que no caso seria o rei absolutista. Um rei que mais vai explicar, né, que mais vai demonstrar que vai ser o modelo ideal do que foi o absolutismo monárquico é o rei francês Luís XIV. Ele é popularmente conhecido como o Rei Sol. Por que, professor, ele é conhecido como o Rei Sol? Porque ele se achava bastante. Isso mesmo. É dele a célebre frase, o Estado sou eu. Então, eu crio leis, eu mando e desmando, eu faço tudo. Eu sou o manda-chuva da França, tá certo? Inclusive, foi a mando dele que o Palácio de Versalhes foi construído, tá bom? Para ele poder esbanjar e mostrar tudo aquilo que ele tinha. Aqui vocês podem observar que esse homem lindo, maravilhoso, esbelto, né, com essas pernas magníficas, maravilhosas, aí a mostra é o próprio Luís XIV. Na época em que esse quadro foi pintado, ele já estava bem velhinho, ele já estava com quase 70 anos quando esse quadro foi pintado. Mas vejam o quanto ele está pomposo, o quanto ele está altivo nessa representação. Ele era bem discreto. Então, na verdade, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ela não mudou a estrutura social que já existia na Europa. De que forma? Lembra da Idade Média, que existia o clero, a nobreza e os camponeses? Essa estrutura, ela se manteve. Por quê? O clero e a nobreza continuaram sem pagar impostos, continuaram com muitos luxos, enquanto a classe trabalhadora e os camponeses sofriam com os altos impostos, né, dízimo, e uma série de outras questões que eram cobradas desde a Idade Média. Um exemplo disso é a França. A França, ela manteve os mesmos impostos feudais até a Revolução Francesa,
lá em 1789. Então vejam o quanto isso foi, como é que eu poderia dizer, prejudicial para a população, tá certo? Então os camponeses sempre saíam prejudicados, enquanto as classes mais elevadas, elas mantinham os mesmos privilégios. Nós vamos ter, né, aquela classe que surgiu com o fim da Idade Média, chamada burguesia, né, os comerciantes, os banqueiros, artesãos, que eram pessoas que estavam enriquecendo, só que eles não tinham direitos políticos. Então, eles questionavam muito essa falta de direitos políticos. Então, muitos burgueses, né, que tinham conseguido uma boa condição de vida, né, os altos burgueses, eles passaram a comprar títulos de nobreza, justamente para poder ter acesso aos cargos mais elevados, a participar de assembleias, participar da política. Então, muitos deles acabaram fazendo isso, essa prática da compra de títulos. Os camponeses e os burgueses mais pobres não tinham condições disso, tá certo? Essa data também, ali da questão do absolutismo, vai trazer uma valorização ainda maior daqueles ideais, daquelas propostas que surgiram lá no século XIV com o Renascimento cultural, principalmente no Reino da França, tá certo? Então a França vai passar a valorizar muito essa questão da ciência, essa questão das artes. O próprio Luís XIV era um amante das artes, então ele vai trazer tudo isso para o Palácio de Versalhes. Eles também vão valorizar muito a questão do método experimental, do uso da razão. Nós vamos ter um dos maiores cientistas desse período, Francis Bacon. Ele vai contestar as questões do método medieval, né, a questão da aquisição de conhecimento. Ele dizia que a aquisição de conhecimento ela só seria viável através do uso da razão. Então ele vai questionar muita coisa que acontecia na Idade Média e que ainda estava acontecendo na Idade Moderna, tá certo? Então ele vai questionar tudo aquilo que o método medieval trazia. René Descartes vai ser um outro pensador, um outro cientista. Ele vai criar, inclusive, uma teoria chamada Discurso sobre o Método, onde ele vai trazer uma série de análises sobre o método, sobre a aquisição de conhecimento, sobre o uso da razão. Inclusive, ele é considerado hoje o criador da geometria analítica, certo? Ele trazia muitos elementos da matemática para explicar a questão da razão. E ele ainda hoje é considerado um dos maiores pensadores do racionalismo, tá bom? É dele aquela frase bem famosa, penso, logo existo. Um outro pensador, dessa vez um pensador espanhol, o primeiro era inglês, que eu esqueci de falar, o segundo era francês e o terceiro é espanhol. Spinoza, ele trazia uma visão muito radical sobre essa questão do racionalismo religioso. E ele defendia essa questão também do liberalismo político, tá certo? Então, para ele, essa questão do absolutismo, ela não era muito bem vista, tá certo? Apesar dele ser um pensador dessa época, mas ele não via essa questão da política absolutista como algo positivo. Então, ele queria o liberalismo político, tá certo? O Estado moderno, né, ele vai surgir justamente como uma resposta aos antigos impérios, os papados e todo aquele poder que os antigos senhores feudais tinham, né? A consolidação do poder do rei, ela vai ser uma resposta direta a todos aqueles privilégios e todos aqueles benefícios que essas classes tinham. Impérios, né, justamente aqueles impérios como o Sacro Império Romano-Germânico, que nessa época ainda exercia muita força na Europa. Nós vamos ter os papados, os papas eles se consideravam quase como reis. E também os senhores feudais, que apesar de estar em decadência, eles ainda tentavam manter os mesmos privilégios e o mesmo padrão de vida que tinham ali na Idade Média. Nós também vamos ter nesse processo a ampliação dos territórios. Cada monarca absolutista, vai tentar ampliar seu território através de guerras, formação de exércitos pagos, exércitos profissionais, através de casamentos, alianças militares, através de conquistas coloniais em outros países, né, em outros territórios, como é o caso de Portugal e da Espanha, né, que vão chegar aqui na América e vão colonizar esse território, vão passar a explorar esse território. Vamos ter também exploração de territórios no continente africano e também no continente asiático. Tudo isso para que esses países eles pudessem aumentar ainda mais a sua riqueza e o seu território.
Vamos ter também a criação de dispositivos administrativos. Que dispositivos são esses? A questão da organização da cobrança de impostos, organização de um exército, organização de uma burocracia administrativa. Então, tudo agora estava mais organizado, existiam funcionários capacitados para determinados cargos. Então, tudo agora estava mais organizado, tá certo? A própria questão das leis, elas estavam centradas na figura do monarca. Existiam pessoas para fazer a aplicação dessas leis, fazer cumprir a justiça. Então, tudo agora estava bem mais organizado. E algo que vocês precisam ter sempre em mente é que o absolutismo, ele sempre andou de mãos dadas com uma prática econômica muito famosa nesse período chamado mercantilismo, tá certo? O mercantilismo foi, na verdade, um conjunto de práticas econômicas que foram criadas na Europa entre o século XV e o século XVIII. Que práticas são essas, professora? O primeiro delas são a proteção alfandegária. O que é isso, professora? Que nome complicado é esse? É a questão do comércio entre nações. Digamos, Portugal tem as suas empresas, mas tem as suas fábricas, mas compra muitos produtos da Inglaterra. Então, o que acontece? O governo de Portugal, para proteger os seus artesãos, os seus donos de fábrica portugueses, eles vão aumentar os impostos para os produtos que vêm de fora, para os produtos estrangeiros, produtos ingleses e de outros países. Então, isso é taxação alfandegária, ou seja, ele aumenta os impostos para que quando esse produto entre em Portugal, ele passe a valer mais caro. Isso vai obrigar a população a comprar os produtos que são feitos dentro de Portugal mesmo. Ou seja, é uma forma de obrigar as pessoas a consumir o produto que é feito dentro do próprio país e evitar que comprem de fora, porque o de fora vai estar mais caro do que o que é produzido aqui. Então, isso também é uma forma de proteção para os artesãos e os comerciantes locais. Isso tudo fazia com que esses países eles buscassem sempre uma balança comercial favorável. O que é isso? É vender mais do que comprar. E agora o cachorro começou a latir. Comprar mais, ou melhor, vender mais do que comprar. De que forma? Vamos vender muitos produtos para outros países, mas vamos evitar ao máximo comprar produtos desses outros países, tá certo? Então, se a gente vende mais, a gente recebe mais dinheiro. Se a gente compra mais, a gente gasta mais dinheiro. Então, isso ia fazer com que a nossa balança comercial ela ficasse desfavorável, ela ficasse negativa. Então, o objetivo sempre era vender mais do que comprar, tá certo? Então, vender para outros países era o principal objetivo. Então, a balança comercial favorável, ela estava também atrelada a essa questão do metalismo. Nessa época não existiam moedas de papel, cédulas, como a gente fala hoje em dia. Todas as moedas, elas eram feitas de prata, ouro ou bronze, em alguns casos. Então, para eles, se você compra mais do que vende, você está gastando o seu metal, você está gastando o seu dinheiro. Agora, se você vende mais do que você compra, você está recebendo mais dinheiro. Então, isso ia fazer com que você acumulasse mais dinheiro. O metalismo é justamente isso, a acumulação de metais preciosos. Quanto mais metal precioso um país tivesse, mais rico ele seria, tá bom? Então, por isso que era importante vender mais do que comprar, porque aí eu ia estar recebendo dinheiro em vez de estar gastando. Outra questão muito importante desse processo vai ser o comércio ultramarino. Ele vai se expandir muito nesse processo do mercantilismo, porque era necessário conseguir novos mercados, conseguir outros territórios para vender esses produtos, tá bom? Então, essa questão do comércio ultramarino ele vai ser fundamental também para a gente entender porque países como a Inglaterra, países como Portugal, como a Espanha se desenvolveram também na questão econômica do comércio ultramarino, tá bom? Trazia produtos da Índia e revendiam esses produtos dentro da própria Europa, valendo 3 ou até 4 vezes mais do que eles tinham comprado lá na Índia. Então, tudo isso era para fazer com que o mercantilismo ele se desenvolvesse. Lembre sempre, proteção alfandegária, né? Taxar os produtos que vinham de fora, para obrigar as pessoas a comprar os produtos que eram feitos aqui, vender mais do que comprar, no caso, balança comercial favorável. Metalismo, que é acumular metais preciosos, quanto mais metal a gente tiver, mais rico nós somos. E o comércio ultramarino, ele vai
abrir possibilidades de novos mercados, novos territórios para se explorar. Meus amores, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo, amo muito vocês. Tchau, tchau, meus amores.